Não é fácil você sair, trazer qualquer um a qualquer momento, da noite para o dia. A gente não pode errar nessas contratações, principalmente em três posições. A gente tem que trazer o jogador certo, que ele vai chegar, vai nos ajudar, e vocês com certeza vão elogiar os jogadores que provavelmente vão chegar. Trazer por trazer não adianta. Se está demorando ou não, a gente corre atrás, a gente tenta. Não é fácil trazer esses jogadores desse nível para que eles possam chegar e nos ajudarem. Até pelas condições financeiras, que o clube não está com aqueles cofres cheios. Mas eu tenho conversado bastante com a diretoria. Volto a repetir, na última própria sexta-feira eu fiquei 4, 5 horas conversando com eles, fazendo telefonemas, enfim. Falando com alguns empresários, falando com alguns jogadores, e vamos aguardar essa semana para ver se dá o resultado positivo. Quanto a estourar sempre no treinador, isso aí é no mundo todo, isso aí eu sei. Meu grupo está aí, eu trabalho, o ano passado era a mesma coisa, o Grêmio foi vice-campeão. Eu acho que aqui quando um ganha, ganha todo mundo, quando perde um, perde todo mundo. O importante é a gente continuar na sequência do nosso trabalho e esperar esses reforços. Renato, você falou que passou na última sexta-feira telefonemas e falando com empresários, jogadores e inclusive com o executivo do Grêmio, Luiz Wagner Wigner. Você assumiu o protagonismo nas negociações do Grêmio e outra sobre a contratação que devemos saber logo. É o atacante de relevância para substituir o Luiz Soares? Quando o treinador pode ajudar nas contratações, eu dou os nomes, eles correm atrás. E quando eu tenho a liberdade de falar com um empresário que eu não gosto, mas quando tenho essa amizade com o outro, ou mesmo com o próprio jogador, eu procuro ajudar. É papel do treinador saber se o jogador quer vir jogar no Grêmio, entendeu? Esse é um trabalho do executivo e do vice-presidente. Mas não custa nada daquela ajudazinha, né? Forçar um pouquinho a barra para que o jogador possa sentir a vontade para decidir se quer vir jogar no Grêmio ou não. Esse jogador também nós estamos atrás. E não é só nessa posição. Nós estamos atrás em 3 posições que nós achamos fundamental trazer esses 3 jogadores. Então é por isso que está demorando, porque a gente não pode errar. Porque o nosso torcedor tem na cabeça o Soares, como todos nós. Então a gente não pode trazer um jogador por vir, entendeu? E chega aqui e não dá conta do recado. Então no momento que a gente trouxer esse jogador, principalmente dessa posição aí, é um jogador que com certeza todo mundo vai gostar. Renato, você acredita que esse jogador, né, do anseio do torcedor, ele possa estar no clube ainda em janeiro, ou é um prazo muito curto para uma negociação como essa? Isso me permite uma outra, o Soteldo, a sua avaliação da estreia. Foi muito bem, o Soteldo, ele dispensa comentários, né? É um jogador bastante criativo, apesar de ter sido o primeiro jogo, ele foi muito bem. É um jogador que desde o ano passado, no início do ano passado, eu gostaria de tê-lo no grupo. Esse ano ele está aí, ele vai nos ajudar bastante. Já provou isso hoje, durante a partida contra o Caxias. A gente espera que ele chegue, esse jogador ou esses jogadores, essa semana. Quanto mais rápido eles chegarem, mais rápido a gente vai poder aproveitá-los e mais rápido a gente vai poder preparar melhor a nossa equipe, né? Porque nós já estamos no final de janeiro e daqui a pouco a gente está no meio do vulcão, né? Que é a Libertadores. Mas é por isso que falei, nós ficamos de ter algumas respostas na segunda-feira sobre 2, 3 jogadores e nós esperamos que a gente tenha uma resposta positiva e que a gente possa, pelo menos, anunciar um nome ou 2 na terça ou na quarta-feira. Renato, se a gente recuperar uma entrevista tua após o jogo do Grêmio contra o Goiás, dia 1º de dezembro, naquela ocasião tu disse que se dependesse de ti, o Grêmio iria iniciar o Campeonato Gaúcho, talvez jogar as primeiras partidas com um time de garotos, um time mais jovem. E a gente vê essa primeira escalação, esse time do Grêmio muito mais encorpado. Essa mudança neste começo de temporada foi uma mudança do Renato ou partiu a partir de uma conversa, de uma ideia com a direção da forma que o Grêmio começa essa temporada? De não colocar tanto os garotos e já começar com um time um pouco mais encorpado. A gente conversa, a gente troca ideias, mas a decisão de campo é sempre do treinador. O problema é que nós tivemos muitos garotos que de repente podem ser aproveitados aqui no profissional na Copinha.
E o nosso jogo foi sábado. Eu procurei preparar o time dos jogadores que estavam aqui na pré-temporada. Você não pode pegar também todos os garotos de uma hora para outra, da noite para o dia, com um dia de treinamento, colocá-los em campo e ter uma resposta positiva. Ali você pode queimar o garoto. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de dar uma lapidada nos garotos. Tem muitos garotos da base que estão trabalhando com a gente tem aproveitado isso. Mas não é assim da noite para o dia que você vai colocar um time inteiro dentro do campo que você pode queimar. E até porque nós temos nossos objetivos também no campeonato estadual. Mas no decorrer do campeonato, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde outros garotos também vão ser aproveitados. Renato, hoje a gente teve a estreia do Soteudo, que eu acho que foi um dos melhores do Grêmio no campo. E ele foi o protagonista, digamos assim, não só do jogo, mas também do clima para o jogo e da torcida. Dá para se dizer que a contratação desse centroavante, como o Grêmio tinha no ano passado, tem a ver também com dividir o protagonismo e ser aquele jogador importante dentro de campo, até para dificultar mais pro adversário, o adversário também marcar mais um jogador. Todo o meu grupo, todo jogador que entra em campo com a camisa do Grêmio, ele tem suas responsabilidades. É lógico que cada um tem suas características. Um ou outro vira o protagonista, dependendo do que ele... Vem cá que eu atendo para você. A gente faz... todo jogador que entra em campo tem suas responsabilidades e o protagonista depende da qualidade do jogador. Mas você nunca vai ter 11 craques no time, entendeu? E todo jogador que chega, ele chega para ajudar. A gente trouxe o Soteudo, que foi uma grande contratação. A gente espera que outros grandes jogadores possam chegar para nos ajudar, independente da posição. A gente quer formar um grupo forte, entendeu? Porque nós temos várias competições esse ano. Então, por isso tem espaço para todo mundo. Os jogadores que chegarem, para os garotos, entendeu? E as oportunidades vão aparecendo. Basta eles tomarem as atitudes dentro do campo e aproveitarem as oportunidades. Renato, você falou em 3 posições carentes no Grêmio. Quais seriam essas posições? Isso me permite também, por várias vezes no ano passado, você falou que o grupo não era suficiente para disputar títulos. Se não vier essas 3 posições, o grupo do Grêmio consegue disputar títulos em 2024? Bom, aí quem tem que falar são vocês. Ano passado, muita gente não acreditava no nosso grupo e o Grêmio, falei para vocês também, do campeão brasileiro. Então, fica o exemplo aí. No momento que você tem um grupo forte, você pode brigar por coisas maiores. No momento que você não tem esse grupo forte, e a gente está tentando buscar e formar um grupo forte, entendeu? Mas no momento que você não tem esse grupo forte, aí cai na pergunta do teu companheiro, vai estourar no treinador, sempre estoura no treinador. Isso aí eu estou calejado quanto a isso. Mas a gente pensa grande aqui, por isso que a gente está em busca desses 3, 4 jogadores para chegarem e qualificarem o nosso grupo. Pra gente pensar grande. O nosso torcedor também pensa grande. O Grêmio é grande. Então o Grêmio tem que ter um grupo forte, principalmente esse ano que nós vamos disputar a Libertadores. Esses jogadores com certeza vão chegar, até para o nosso grupo é bom. É bom. Agora, quanto mais qualificado, mais alto a gente pode sonhar. Não, as posições eu não vou falar, mas a gente está em busca de no mínimo em 3 posições. Aí no decorrer da semana aí, nos próximos dias, a gente espera começar a anunciar um outro jogador. Renato, minha pergunta para ti é: quem é o centroavante para quem tu ligou na sexta-feira na concentração? Talvez tu não me diga o nome, mas então dá algumas características desse cara que tu já está em contato para a gente. As características que eu posso falar se por um acaso, nós temos o plano A e o plano B. Se por acaso a gente fechar com um desses 2 jogadores, pode ter certeza que o torcedor também vai gostar. E você da imprensa também, pode ter certeza. Então, não adianta a gente ficar falando de característica assim, característica assado, que aí daqui a pouco vocês vão saber quem é o jogador. A gente quer um jogador. É difícil, digamos que quase que impossível substituir o Soares, entendeu? Mas o jogador que chegar é justamente por isso. Ele tem que chegar chegando, entendeu? Para fazer gols, para nos ajudar. E a gente está em contato com 2 desses jogadores. Então a gente espera que pelo menos a gente fecha com um, né? Então, quanto às características, por um acaso fechar, vocês vão saber, mas pode ter certeza que o jogador que chegar, a gente tem essa noção, que o torcedor espera um grande jogador para essa posição. E nós também.
Por isso que eu falo para vocês, a gente está esperando um pouquinho, está demorando um pouquinho, porque a gente não pode errar nessa posição. Porque a gente perdeu o Soares, não perdeu qualquer jogador. Então o torcedor está esperançoso que a gente traga um grande jogador para essa posição. E nós estamos trabalhando para isso. Em relação às contratações do último cheiro, você tem aí uma Natan, jogou de meia, o próprio Galvão, que jogou e o torcedor em todos os lugares criticando pela atuação. E eu lembro que no ano passado nós falamos lá em Minas sobre a questão do nervosismo dos jogadores e a própria direção falou que vamos dar uma pré-temporada com alguns jogadores para começar do zero, começar bem fisicamente. E hoje o Natan entrou de forma nervosa no jogo e o JP Galvão também nervoso. Como é que você está lidando com o nervosismo desses jogadores? De qual Natan você está falando? Você tem que me... Então, esses dois que são os mais questionados pelo torcedor. Como é que você está lidando internamente com esses atletas que têm qualidade, mas não conseguiram ainda provar aquilo? Nervoso, eu não vou falar que eles entraram. Mas é uma opinião tua e eu respeito. Não, são jogadores experientes, né? Tanto o João Pedro quanto o Natan. Você pode questionar tecnicamente se eles não foram tão bem na partida de hoje, mas é uma coisa normal por causa do ritmo de jogo. Nós treinamos 8, 10 dias, parte tática, parte técnica, parte física, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, entendeu? Então não vai ser no primeiro jogo que o jogador vai dar aquela resposta que o torcedor quer. Por outro lado, eu antes mesmo da partida, durante a semana, durante a pré-temporada, eu falei, eu vou rodar o grupo, vou dar oportunidades para todo mundo. Bom, aí quem entra em campo são os jogadores. Eles precisam provar por que tem condições de usar a camisa do Grêmio, por que eles podem começar a próxima partida. Orientá-los, eu oriento. Treiná-los, eu treino. Agora, quem entra em campo são eles. Mas gente, mesmo que se nós tivéssemos ganho o jogo hoje, o meu discurso ia ser igual. Não vamos começar a cobrar na primeira partida o que vocês acham que o grupo do Grêmio pode apresentar, pode dar em campo, o que nós damos, assim, posso falar, durante o Campeonato Brasileiro. É a primeira partida. Vocês vão ver no Brasil todo que a primeira partida de todos os clubes vão estar muito abaixo. E é uma coisa normal, principalmente aqui, que nós tivemos 8, 10 dias, e eu sou testemunha que a diretoria se reuniu várias vezes com a federação para a gente ganhar mais alguns dias, para que o campeonato estadual atrasasse um pouquinho. Não atrasaram, e aí vem as cobranças que são normais, entendeu? Normais, em 8, 10 dias, ninguém é mágico para transformar a nossa equipe tão competitiva quanto nós somos no Campeonato Brasileiro, e não vai ser também na próxima quarta-feira. E não vai ser contra o Brasil de Pelotas. Não é só o Grêmio, não. É o futebol brasileiro. Então, esse lado vocês precisam entender. Não fique cobrando, não fique criticando de A, B ou C, uma coisa que, de repente, está início de temporada. Hoje nós perdemos o jogo, como nós poderíamos ser ganho, e o meu discurso ia ser igual. Então, muita calma nessas horas. O Grêmio, infelizmente, foi exatamente como achávamos que seria. O Grêmio perde de virada para o Caxias na abertura do Gauchão 2024. Gustavo Martins abriu o placar no primeiro tempo, mas Thomas Bastos e Álvaro garantiram a vitória grenal. A estreia do Grêmio na temporada de 2024 foi exatamente da maneira que todos esperavam. Uma estreia abaixo da linha da crítica. Um time que é fraco, que faltam peças e que ainda foi prejudicado por conta de aspectos físicos. Nós vamos falar sobre esse primeiro passo de 2024 muito ruim. O Grêmio é melhor que o Caxias, correto? Então por que o Caxias foi superior e por que o Caxias conseguiu jogar, virar e fazer resultado em cima do tricolor lá neste primeiro jogo do Campeonato Gaúcho? Eu começo dizendo o seguinte, primeiro ponto, tá? Fisicamente existe uma diferença muito clara entre as duas equipes. O Grêmio está no início de temporada, foram só 10 dias de pré-temporada. O calendário do futebol brasileiro beira a sacanagem com os clubes, tá? O tempo de preparação é muito curto, mas isso você sabe, eu sei, e a gente não pode ficar colocando como uma desculpa sempre. É um fato, atrapalha. Mas o Grêmio tinha que ter feito mais. E aqui eu vou para uma memória de 2023. Acredito eu que o Grêmio foi exatamente aquilo que era em 2023, com os seus defeitos.
E a grande virtude ou a grande qualidade de 2023 não está mais no Brasil, está lá nos Estados Unidos, nós sabemos disso. E o Grêmio não conseguiu agregar. O Grêmio agregou muito pouco talento. Soteldo pelo lado esquerdo foi bem. A gente precisa dizer, a estreia do Soteldo foi madura, foi muito significativa e eu gostei demais de ver o Soteldo atuando. No comparativo com o Ferreira, que era, né, o jogador da posição, o Grêmio sobe um nível ou 2 níveis de qualidade. É bom jogador, vai agregar demais. Mas o Soteldo não resolve tudo sozinho como o Soares resolvia. O Soteldo precisa de um time e o Grêmio repetiu defeitos. O meio-campo não existiu. Viraçante foi um expoente no que se refere à marcação e até mesmo na troca de passes. Se você olhar, ele tem alguns lances bem significativos, técnicos, de abertura de espaço, de jogada em velocidade, clareando vários lances. O Viraçante ele foi muito bem. O PP foi abaixo daquilo que costuma ser e o Cristaldo jogou. Vou falar bem sério aqui, eu sei que tem muita gente que gosta do Cristaldo, mas o Cristaldo entrou em campo, o Grêmio não teve criatividade nenhuma. E pelo período que o Cristaldo esteve no gramado, o Grêmio não conseguiu produzir nada. E aí entra o Natan Pescador. E o Natan é o quê? É mais um jogador que pouco produz, recebe um salário extremamente elevado e não significa nada tecnicamente dentro do Grêmio. Só que aí veio o detalhe, o Natan produziu tanto quanto o Cristaldo. Cristaldo ganhou a 10, é um jogador que no futebol argentino desempenhou com a camisa do Huracan, não discuto isso, mas eu discuto o que ele faz com a camisa do Grêmio. E o que ele faz com a camisa do Grêmio é pouco. O Grêmio precisa de mais para uma disputa de Libertadores da América. O Grêmio não precisa de um cara que bate escanteio e bate pênalti só. O Cristaldo precisa aparecer com a bola rolando e ele não consegue aparecer. O meio do campo do Grêmio, hoje, tá? Foi um completo vazio de ideias. Os pontas não conseguiram jogar, né? Com exceção, repito, do Soteldo. E quando eu falo os pontas, eu estou falando do Bessosi, que entrou, do Galdino, que entrou e, né? Entrou não, começou jogando, mas foi muito mal. Também a gente precisa colocar nessa lista o Natan Fernandes, que tecnicamente falando foi melhor que o Bessosi, foi melhor do que o Galdino, mas também produziu muito pouco. E em dado momento foi colocado ali na função de falso 9. Por quê? Porque o centroavante do Grêmio, o João Pedro Galvão, foi mais do mesmo. E um capítulo especial para João Pedro Galvão. A gente quer acreditar nele, a gente quer tentar vender uma história de que 2024 vai ser diferente, mas por favor... O João Pedro Galvão, ele teve uma oportunidade criada pelo Soteldo ainda do primeiro tempo, aos 21 minutos da primeira etapa, um cruzamento perfeito dentro da pequena área, ele livre de marcação, era empurrar para dentro e ele toca para fora. O João Pedro Galvão é o mesmo atleta que num contra-ataque sai na frente dos zagueiros em velocidade e consegue ser ultrapassado, não consegue aproveitar um contra-ataque. O João Pedro Galvão, tecnicamente, é outro que está devendo. Repito. A temporada ou pré-temporada tem 10 dias, os atletas não estão bem fisicamente, a gente precisa dar esse desconto. Agora, algumas coisas não são aceitáveis. O nível de participação do Cristaldo, isso não é uma questão apenas física. A qualidade do João Pedro Galvão para finalizar uma bola na cabeça dele dentro da pequena área, não é uma questão física. A diferença física ela foi visível, evidentemente, mas o Grêmio foi abaixo tecnicamente, tá? Muito abaixo tecnicamente. Quero só concluir aqui sobre o jogo que o Renato ele fez as mexidas com aquilo que ele tem hoje à disposição, mas fica claro, tá? E o resultado de campo, esse 2 Caxias, 1 Grêmio, evidentemente que passa pela qualidade dos jogadores e pelos erros cometidos lá dentro, mas é uma vitória do Caxias, no caso uma derrota do Grêmio, que é assinada pelos dirigentes, presidente Alberto Guerra, Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian, porque o Grêmio abre um ano de Libertadores da América com um time medíocre, no sentido de médio, um time médio, um time de meio de tabela, um time que não tem condições de entrar sonhando por algo numa Libertadores da América. A direção do Grêmio precisa fazer algo urgente. O torcedor foi lá, encheu o estádio, né? A sua parte no Estádio Centenário estava cheia. E aí? E a direção do Grêmio? Eu sei que financeiramente tem problemas, mas o time é sofrível. E isso foi visto, tá? Lá em Caxias do Sul, no primeiro jogo da temporada.